apresentado pelo Daniel. Você acompanha todas as emoções do Grenal amanhã na Rádio Bandeirantes 94.9 no seu rádio. E falando nela, vamos abrir a nossa resenha com Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Oi, Bagé. Tudo bem, Cris? Boa tarde, abraço aí. Beijo nos dois, em ti e no Daniel. O Daniel não ficar com ciúme. Não, nos dois não, para aí. Não, eu posso beijar os dois. Não. E aí, Bagé, tudo para amanhã, hein? Pois é, tudo para amanhã. E o Serginho Boas, na abertura aqui do Toque de Bola, a gente sempre tem os destaques aqui. O Serginho diz o seguinte, só, o Grêmio está com o time definido. O Internacional não está com o time definido. Esse time definido que falta para o Internacional seria essa posição do D'Alessandro daqui a pouco, Serginho? É o que eu especulo. Primeiro, um beijo para a Cris, um abraço no Daniel. Obrigada, eu especulo Boas. a presença do William Potker no time do Internacional, com o D'Alessandro ficando no banco de reservas. E o Grêmio, o mesmo time que começou no Beira-Rio. E aí, Claudião, pode ser por aí? É uma das possibilidades. A outra seria, como tu bem citasses... A audácia do A audácia, né? Que fosse audacioso e usasse alguém com maior intensidade pelo meio para ser o organizador, para fazer com que o ataque tenha uma assistência melhor, né, que seria no caso o Sarrafiori, jogar por dentro e fazer com que um do meio fizesse a sombra pelo lado, deixar o lateral do Grêmio vir e usar as costas dele. Paulete, é o momento de ser audacioso, já que é um último Grenal que define tudo? Olha, eu espero que não seja uma especulação, eu espero que o Odair esteja pensando em ganhar o jogo. Para ganhar o jogo, ele tem que colocar um atacante. Gostaria muito o Sarrafiori poderia ser, eu gostaria mais de ver o Sobis jogando ali pela direita como um atacante. Mas, na minha opinião, joga o Potker. Pois é, o Daniel, porque seria uma alternativa para, de repente, fugir de uma previsibilidade, né? De repente, o Internacional jogar mais avançado. Ou de repente ter o William Potker com a velocidade que tem, que é uma das suas virtudes, se não a principal, na hora de fazer a recomposição. O Inter acabou tendo algumas dificuldades pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio. Olhando para o outro lado, por exemplo, o Nico Lopes deixou o Leonardo Gomes restrito ao campo de defesa, avançou muito pouco, né? E talvez por isso, pelo que aconteceu no primeiro Grenal, o Grêmio jogou muito pelo lado esquerdo. Jogue o William Potker. Eu acho que o time está definido, nós aqui de repente ainda não sabemos, não acredito que o Odair vá ter mistério na véspera do Grenal, e acho que é um jogo mais estratégico mesmo, né? Eu penso que na cabeça dele está definido, mas, por exemplo, esse ponto que toca o Daniel, né? Como o Everton joga de uma forma muito ofensiva e aberta, o que é a preocupação que a gente já tratava quando analisava antes do primeiro Grenal? Tem que ter alguém para ajudar o Zeca na marcação. Entre aspas, o Odair coloca uma pulga atrás da orelha do Renato, ele leva o Renato também a uma preocupação de marcação. Foi a mesma pulga que ele colocou quando naquela parada técnica ele alterou, botou o Nico para a direita e constrangeu o apoio do Cortez. Aquela troca fez com que Para segurar a lateral. Segurou o Cortez só com a presença do Nico Lopes lá. E o Zeca deu conta, sim, do recado contra o Everton durante quase que todo o jogo. Sabe que só perdeu uma jogada. O Everton é um jogador que tu sabes que ele vai fazer jogadas todo o tempo, porque ninguém consegue marcar o Everton. É improviso, né? O que tem que fazer é isso que o Odair fez. Ele tem que achar uma alternativa para minimizar, para reduzir o espaço dele, e acho que o Zeca até foi bem. O Daniel tem uma opinião contrária, né, Daniel? Ao contrário até do que disse o Claudião há pouco, grande Claudião, um abraço. Só abraço de ti eu quero. O Zeca cometeu alguns vacilos na marcação com o Everton, até pela qualidade do Everton e pela velocidade. Ele não ganhou todas, eu pelo menos não entendi que só ele anulou o Everton. Acho que o Everton teve, inclusive, 3 jogadas, 3 vitórias pessoais nesse combate. Aí vai para aquele jogo de xadrez, né? Porque o Everton já se imagina novamente que a cara do Claudio, ele é uma alternativa, ele tá louco para rir, ele tá segurando. Não, eu só queria dizer que a única vitória pessoal foi sobre o Zeca e sobre o Moledo na grande jogada individual. Mas ele pegou o Moledo correndo, né? E ele, não, mas foi a vitória individual. Nas outras, o Zeca estava grudado que nem carrapato ou outra coisa em tamanco mesmo. Mas o Zeca tomou uma janelinha ao lado da grande área, teve que fazer a falta, Claudião? Tu viu só? Pro Claudião a caneta foi estratégica. Não, a caneta foi sem tinta, porque não teve prosseguimento.
Mas aí que tá. Eu não acredito, sinceramente, que o Odair vá ter essa audácia, porque é um estilo do Odair ser um cara mais moderado, mais cauteloso. Mas eu gostaria de ver, porque eu penso que seja um molho diferente para o Grenal. Sabe o que eu acho assim, ó, quem é que pode ganhar o jogo do Internacional, na minha opinião? O Grêmio. Jean-Pierre, o Everton e o Alisson, se jogar. E o Luan no segundo tempo. O André não faz gol nem em treino. O Maicon e o... fez 7 no time do sindicato. O Maicon e o Matheus ficam andando de um lado para o outro e não entram na área também. Mas empurrou o time, né? Então eu acho assim, o Odair tem que fazer a proteção que ele puder fazer ao Everton, porque ele sabe que todo jogo do Grêmio desemboca por ali. Ali. Então é uma questão meio tranquila. Tu sabe que o Everton vai ganhar 2 ou 3 bolas, ele vai ganhar porque ele joga muito. E se o Luan estiver no banco e entrar no jogo, como é que faz? É o que eu falei. Aí o Luan, sim. Se o Luan entrar, aí muda de figura o jogo. Eu acredito que o Luan seja um jogador para segundo tempo. Pro banco ele vai, né? Quase 100%, né? De chance para ir para o banco. Agora, o interessante do último Grenal é que o Internacional foi o Inter com aquela formação diferente, né? Porque a entrada do D'Alessandro seria para o Inter, de repente, ter um pouco mais o controle da bola, né? E o Inter, na verdade, ele se portou como se tivesse os 3 atacantes. O Inter teve o D'Alessandro, teve o jogador para trabalhar mais a bola, mas ele ficou mais recuado no campo de defesa. Mas eu até acredito que a busca do Odair por esse jogador de trabalhar a bola, porque agora o Inter tem um centroavante que precisa receber essa bola, né? Anteriormente era o Bumba Meu Boi, era o balonismo. Tinha que jogar a bola e o cara se virava. É que com o Guerreiro, só chutão para frente não vai ajudar muito. Tem que ter a jogada organizada coletivamente para chegar junto. Ou seja, o espaço do pessoal do meio para o centroavante tem que ficar pequeno. É igual a escola de samba, tem que ir com setores próximos. As alas têm que estar próximas uma da outra. Esse ponto que o Bagé falou, eu acho fundamental. O Internacional precisava de alguém para dar tempo para chegar ali uns meses. Ele não precisa, mas ele já tem agora um que é titular, que é o Guerreiro. Ele pode abrir mão desse outro que ele achava que poderia fazer e não está fazendo e jogar mais ofensivo. Porque o Guerreiro vai fazer essa função. Basta botar a bola nele. Mas a bola tem que chegar. Claro. E aí talvez seja um dos problemas que tira o som do Odair. De que maneira aproximar? Aquela bola cruzada que passou há pouco foi do Jean-Pierre, né? Essa é do Everton, mas anteriormente foi do Jean-Pierre. Tá aí, ó, segue lá a resenha na Rádio Bandeirantes.